do que havia a dizer dessa questão particular, eu acho que já foi dito. Apenas complementar que essa colaboração também pode se dar no sentido de construir mecanismos para facilitar o uso, ou seja, a colaboração não é só no consumo, não é só em aplicações interessantes para expor e consumir esse dado, mas em algumas iniciativas a gente vê aplicações que fazem por sobre a nuvem, que surge numa iniciativa bastante autônoma, isolada, ainda com pouca qualidade, né? Emergir dessa colaboração utilitários, mecanismos para catalogar, para registrar. Então, algumas iniciativas têm registro mais centralizado vindo do governo, outras federações de catálogos e coisas do gênero. Eu acho que tudo isso é importante para tornar esse dado disponível. Tá? Basicamente era isso. Uma outra pergunta aqui que eu acho que linka bem com esse tema. Na verdade, é uma pergunta sobre essa questão da formação. Acho que todos concordam aqui na mesa que essas comunidades de reutilizadores de dados são essenciais para que o ecossistema esteja completo. Não adianta nada você ter um esforço monstro para publicar dados se você não tiver um esforço na outra ponta para capacitar, sensibilizar as pessoas de que elas podem utilizar a informação pública e conhecimento público para melhorar a sua vida e a vida das suas comunidades, né? A gente na Transparência Hacker, a Transparência Hacker surgiu disso. A semente germinal dela foi o fato de que o governo não estava publicando dados, mas que isso para a gente era menos relevante do que o fato de que a gente queria utilizar esses dados. Então a gente fez um encontro onde foram 120 pessoas que queriam simplesmente trabalhar, fazer um hack day de dados públicos. E de lá a gente vem crescendo e fazendo algumas coisas, algumas ações nesse sentido. A gente tem começado um trabalho que são as Tech Talks, que são conversas sobre tecnologias livres, porque eu acredito firmemente de que o software livre, os padrões livres, né, e a cultura livre estão intimamente ligados com essa ideia de reutilização de dados. Isso é remix na essência. A gente começou a fazer esses Tech Talks, que apresentam tecnologias livres para ONGs, movimentos sociais, para que esses caras comecem a entender o valor da informação pública de uma outra maneira, porque historicamente movimentos sociais se utilizam de informação pública para fazer a sua militância, para fazer o seu trabalho. Mas às vezes, e a maioria das vezes, estão muito distantes dessa coisa tecnológica, dessa nuvem, dessa web 2.0, dessa possibilidade de meia dúzia de garotos construir milhares de aplicativos sensacionais. Então a gente está fazendo um esforço nesse sentido. E aí eu queria também estender essa pergunta, porque se falou das universidades, do papel da universidade, e para mim é muito claro o papel da universidade, como isso vem acontecendo mundialmente, ajudando a construir esses padrões, esses parâmetros, essas tecnologias. Isso não é ajudando, não, isso foi construído dentro de universidades. Mas eu queria saber, tanto das experiências locais dos governos, quanto das universidades, o que é que está se pensando em termos de formação desse cidadão pleno, que eu acho sensacional. Se tem algum projeto, alguma coisa rolando aí. Eu estou me referindo ali, no caso, assim, a nossa atuação como indivíduo, isso é uma coisa que tem que fazer parte. Se você olhar, eu sou professor da PUC, né? E esse discurso já é o discurso da universidade como um todo, mas é aquele discurso genérico, né? Então agora a gente tem que praticar essa coisa, né? Então, por exemplo, nós lá desenvolvemos algumas ferramentas, inclusive eu até coloquei lá para o pessoal do Hack Day, não sei se eles chegaram a ver, as ferramentas que foram desenvolvidas por alunos que estão disponíveis publicamente para quem quiser usar, e que nós também queremos receber o feedback, né? Enfim, criar esse círculo virtuoso é uma das formas que a gente faz isso, né? Não sei de que outra forma a gente pode responder essa sua pergunta. Institucionalmente, é aquela coisa, está lá dito, né? Agora, prática, cada um tem que fazer isso. Eu acredito também que é esse processo multiplicador. A gente começa dando os exemplos, os nossos alunos fazem isso, que depois muitos vão virar professores também, vão fazer, quer dizer, aquela sementinha que vai crescendo.
There is a problem in producing communities that are viable and vibrant and have the skills necessary. One of the first things we did in the UK effort was to try and reach out to a community, and the community was involved from day one, asking difficult questions, demanding certain sorts of tools and standards. And it's always the case that the energy in the grassroots is fantastic if you can exploit it. It's dangerous if you fail to meet its expectations. So you really have to take this quite seriously. Now, universities have an important part here. In fact, I think the entire education system does. So we are now in a situation where we have large amounts of public data assets. We are requiring or imagining that our citizens will become, there'll be a new kind of literacy, and maybe information literacy will become as important as basic literacy, numeracy, the ability to read. We really haven't done enough work in our schools. Actually, this is where the problem is, to educate people to understand how appreciating, interpreting, and taking advantage of data is important. So one of the things I'm keen to push is the use of our data assets, not in universities, but in high schools. Okay. So that's where, and in fact, some of the best activists aren't 21 or 20, they're 15 and 16. You know. And the other challenge is that in traditional computer science departments, the kind of skills that you need to do much of this work aren't always at the top of the academic tree. This is just scripting, this is just a little bit of trivial hacking and mashing. We have to put these skills at the center of things, together with, for our communities, and appreciation. The activist also has to be data literate. So I think there's a big challenge.